Irmãos, vamos à pregação da palavra de Deus. Vamos retornar ao segundo livro de Samuel, 22, de 1 a 24. Como os irmãos já perceberam aí diante de vocês em suas Bíblias, o Cântico de Davi é um cântico grande de 51 versos. Esse poema de Davi tem 51 versos. Nós iremos hoje até o verso 24, ok? Nós vamos à primeira parte deste cântico, deste salmo de Davi, o salmo que consta aí em 2 Samuel 22 e agora de 1 a 24. Eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Atentos, irmãos, porque quando a palavra de Deus é lida, Deus está falando conosco, Ele fala com o seu povo. Veja então o que diz o texto. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu refúgio, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas da morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas da morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus. O Altíssimo levantou a sua voz, despediu setas e espalhou os meus inimigos, e raios, e os desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas. Do alto me estendeu a ele a mão, e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes, e dos seus estatutos não me desviei. Também fui inculpável para com ele, e me guardei da iniquidade. Vamos orar, irmãos? Ó Deus santo e bendito, tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, ó Pai. Por isso nós estamos aqui hoje à noite. Porque sabemos, ó Pai, que sem o Senhor nós não podemos subsistir, ó Deus. Nós precisamos da Tua palavra. Nós carecemos dos Teus mandamentos. Nós carecemos de Cristo, da graça dEle, da Sua proteção, do Seu amparo, do Seu amor, do Seu poder contra os nossos inimigos. Portanto, nós viemos Te buscar e buscar a Tua palavra, ó Deus. Conforta-nos agora, ó Deus, por meio da Sua palavra pregada. Ó Deus, assim
Que o Santo Espírito nos dirija na exposição da tua palavra, na aplicação da mesma e no guardar do coração as palavras de Cristo. Assim nós oramos, confiados na graça do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos em nome dele, com perdão dos pecados. Amém. Amém. Nós estamos no final da grande obra que inclui 1º e 2º Samuel. Nós estamos no epílogo, no fim do 2º livro. E nós vimos que nesse 2º livro, grandes temas, pelo editor, pelo autor de 1º e 2º Samuel, são trazidos à memória aqui. Nós vimos as batalhas de Davi, o resumo das batalhas de Davi no capítulo 21, lembra? Quando ele se enfrentou os gigantes, quando os seus valentes venceram pelo poder de Deus gigantes filisteus, lembram-se? Ali era o resumo das grandes batalhas de Davi, Bárbara, Alice. E agora, o texto nos diz que Davi louva a Deus por essas vitórias. Como nós vimos, o salmista Davi, no Salmo 44, não fora, junto com os filhos de Coré, que disseram ali, não fora o nosso braço que nos trouxe a vitória, mas o Senhor é que nos deu a vitória. E é isso que Davi no seu cântico reconhece, que o Senhor é aquele que lhe deu vitória. Davi era um grande estrategista, Davi era um grande militar, era um chefe bélico de Israel, mas Davi reconhece que o louvor pelas vitórias pertence a Deus. Nós vimos aí Davi dizendo: o Senhor é a minha rocha, Ele é o meu escudo, Ele é a minha salvação, Ele me livra da violência. As batalhas que venci, pelo Senhor as venci. E este cântico de louvor resume toda a experiência de Davi com o Deus de Israel. E como esse Deus lhe fora bondoso em lhe dar vitória, dia após dia, contra os seus inimigos. Esse cântico de Davi, também presente no livro dos Salmos, o Salmo 18, é uma adaptação desse cântico de Davi. Ele foi inserido pelo editor do livro dos Salmos ali, no livro dos Salmos também. Então ele se encontra nesses dois lugares, aqui e lá. Lá com pequenas adaptações, pequenas diferenças. Mas é quase exatamente o que temos aqui, desse Salmo. Esse salmo, então, aqui no 2º livro de Samuel, no capítulo 22, parece ser a composição final do rei Davi, do rei de Israel. Parece ser o último salmo de sua vida. Porque ele fala aqui, ele exalta aqui o Deus que o havia livrado de todos os seus inimigos. O que nos dá a entender, Vitor, de que então Davi, tendo passado por todas as batalhas, presbítero Marcelo e Vitor, querido, agora ele resume o livramento de Deus e a adoração que convém a Deus nesse último grande salmo. Alguns estudiosos, então, entendem que este é o último salmo de Davi. É o salmo do fim da sua vida. As suas últimas palavras. É interessante, irmãos, que esta canção exalta a Deus como o protetor de Davi e o seu capacitador. Davi começa dizendo: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. Ah, meus irmãos, esse cântico exalta o Deus que vence a batalha pelo seu povo. E nós veremos hoje que esse Deus de Davi é o mesmo Deus que hoje opera por nós, vencendo as batalhas de seu povo em Cristo Jesus. Nós veremos que este Deus continua sendo Deus poderoso em Cristo, seu Filho, que dá vitória e conduz a sua igreja sempre em triunfo. E que nós devemos continuar crendo neste Deus poderoso, porque Ele não mudou. Ele não mudou. O seu poder continua o mesmo. O seu amor pelo seu povo continua o mesmo. Assim como Deus foi com Davi, Ele continua sendo conosco por meio de seu Filho Jesus, o Rei da igreja, o Rei de todo o mundo. Vamos então a este salmo. Davi começa, a introdução do editor, do autor de 2 Samuel, começa dizendo: falou ao Senhor Davi as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos
e das mãos de Saul. É interessante aqui, logo de início, que Saul é separado dos inimigos. Porque o autor poderia ter colocado Saul junto de todos os seus inimigos, o que inclui, ou poderia incluir, melhor dizendo, André, a Saul, Heloísa. Mas não é assim que o autor nos apresenta o Cântico de Davi. Isabela Gomes, Milena e Vitória, Diácono Felipe. Luci, ele diz que Deus nos livrou de todos os inimigos, a Davi livrou todos os seus inimigos e de Saul. Por que o autor faz isso? Por que ele separa Saul? Irmãos, porque Davi não via Saul como inimigo. Davi nunca viu Saul como inimigo. Davi respeitava o rei de Israel. Lembra-se? Quando Davi teve a chance, Mateus, a Débora, Davi, querido, presbítero Otto, de estender a mão contra Saul e não fez. Davi nunca considerou Saul melhor como seu inimigo, embora Saul o considerava como inimigo, injustamente. Por isso o autor faz jus, que é o sentimento de Davi. Deus livrou a Davi de todos os seus inimigos e de Saul. Às vezes há amigos que agem como inimigos. Nós falhamos, não falhamos? Às vezes nós tratamos os nossos como não deveríamos tratar. Às vezes nós ferimos aqueles que nos amam e a quem nós amamos também, por causa das nossas falhas e pecados. Mas Deus protege o seu povo até mesmo das ofensas dos amigos, daqueles que não deveriam agir como inimigos, mas agem às vezes. Deus é poderoso para nos consolar até nesta hora. Afinal, Jesus Cristo também não foi ferido pelos seus, ele também não foi abandonado pelos seus. Em Cristo nós temos consolo, até das feridas dos nossos amigos. Deus livrou a Davi de todos os seus inimigos e também daqueles que Davi não considerava como inimigos. E então, Davi disse no cântico, verso 2, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Aqui, irmãos, Davi nos apresenta, por assim dizer, o seu Deus. O Deus Yahvé, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. E ele faz isso usando aqui muitas metáforas para Deus. Ele chama Deus de rocha, cidadela, rochedo, escudo, chifre, que é a ideia aqui traduzida por força ou poder, a ideia de chifre, né? Um símbolo antigo do Oriente, do Antigo Oriente Próximo, de poder, assim como os animais, alguns animais têm o chifre, que é o símbolo de força, pelo qual eles ferem. A ideia de que a força de Deus, o chifre de Deus, o seu poder com o qual ele destrói. Então, o salmista aqui, o rei Davi, usa muitas metáforas para se referir ao nosso Deus e Deus dele. Mas a principal metáfora, o principal título que Davi dá a Deus é rocha, é rochedo. Ele repete isso muitas vezes. Olha aí no verso 2, é a minha rocha. Depois no verso 3, o meu rochedo. A ideia aqui, meus irmãos, é que rocha e rochedo é uma imagem que traz muitas implicações acerca de quem Deus é para os seus, como Deus era para Davi. Ele é a nossa rocha, o nosso rochedo. E ao pensar numa rocha, nós temos várias implicações de como uma rocha, e Deus é a rocha, pode nos dar, de fato, segurança na provação contra os nossos inimigos. Por exemplo, uma rocha no deserto é um abrigo com a sua sombra. Lá em Isaías 32 diz assim, eis aí está um que reinará como rei em justiça. Servirá este contra o vento como esconderijo, de refúgio contra a tempestade. Está falando de Cristo, ok? De torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. A rocha em desertos, contra o sol causticante, serve de descanso por causa da sombra que ela produz. Então, homens no deserto, debaixo de um sol que está quase a destruí-los,
encontrando uma rocha, se abrigam na sombra que ela produz e encontram descanso. Assim Davi, nos anos de perseguição e exílio, encontrou o Senhor, e o Senhor lhe dava descanso no meio da tribulação. A palavra de Deus para nós é esta sombra, é esse descanso. Ele nos conduz no meio da provação, no meio da oposição, no meio da dificuldade, a descansar em suas palavras. Suas palavras são como uma sombra contra o sol que nos castiga, porque nelas nós temos esperança, porque é um Deus fiel, que cumpre o que promete. Mas uma rocha também traz a imagem de um refúgio, de um fugitivo a ser protegido de seus inimigos. Davi, por exemplo, fora perseguido pelo rei Saul, e mais tarde pelo filho Absalão. Embora houvesse, de fato, perseguições para com Davi, muitas vezes no relato bíblico, nós o vimos recorrendo a proteções das cavernas, das rochas. Lembra da caverna de Adulão, onde Davi se refugia, se esconde? As rochas, os rochedos, eram um lugar de esconderijo contra os inimigos. Então a rocha não é só, como vimos, um lugar de descanso com a sua sombra no deserto, mas é um lugar onde nós estamos escondidos, longe do alcance dos nossos inimigos, e Deus é assim para o seu povo. Charles Haddon Spurgeon, escrevendo sobre este versículo, diz assim, abre aspas, os crentes muitas vezes estão escondidos em seu Deus da contenda das línguas e da fúria de seus inimigos. É no Senhor que nós nos escondemos. Às vezes nós somos inclinados a ficar preocupados com o que as pessoas falam de nós e mais ainda com o que elas tramam contra nós. Às vezes você está no seu trabalho e tem gente tramando contra você. E você vê gente conversando contra você e você sabe o que está acontecendo. Mas você se esconde no Senhor. Você clama ao Senhor, Senhor, dê cabo da língua mentirosa. Faz justiça, ó Deus. Eles são mais fortes do que eu. Aqui no meu trabalho, eu sou um simples funcionário. O meu chefe tem amizade com eles. E o meu chefe pode ser influenciado pelas mentiras que ele conta ao meu respeito, que eles contam ao meu respeito. Senhor, me defende. Sê meu refúgio, sê minha rocha, sê meu protetor. Livra-me daqueles que são mais fortes do que eu, daqueles que me preparam armadilhas sem que eu saiba. Quantas tramas contrárias Davi experimentou, e o Senhor de todas o livrou, de todas elas. Nós não nos preocupamos com o que os homens falam de nós. Nem queremos saber, ou pelo menos deveríamos, não querer saber das tramas dos homens contra nós. Nós confiamos em Deus. Deus sabe, Ele ouve, Ele escuta, Ele nos guarda, é o nosso esconderijo. Mas diz mais, Valmir, sobre Deus ser a nossa rocha. Ele também é a rocha no sentido de ser o firme fundamento da nossa vida. Uma rocha é um lugar de segurança. Uma rocha é um lugar de estabilidade. No Salmo 42, o próprio Davi diz, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Quando Davi parecia estar caindo em um perigo mortal, Deus foi a rocha que o capacitou a permanecer firme. Deus é a nossa rocha, é o nosso lugar de segurança. Na sua palavra nós confiamos, em sua palavra nós firmemente aguardamos. Por que nós não pagamos mal com mal? Por que nós não retribuímos, ou pelo menos não deveríamos retribuir as maldades dos homens contra nós? Porque nós estamos firmes na promessa do Senhor, firmes na rocha que é o Senhor, e Ele diz, não vingueis, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e nós cremos firmemente nele. Ele é a nossa rocha, na qual nós estamos firmes. A sua palavra nos dá segurança quando há oposição de todos os lados. Quando há inimigos que nos cercam e pessoas que querem nos destruir. O Senhor, onde nós estamos firmados,
nós não devemos nos desesperar. Nós esperamos o Senhor. Irmãos, vejam os homens da Bíblia, como eles aguardaram no Senhor, como eles se fortaleceram na promessa do Senhor. O Senhor destruiu toda a oposição maligna ao redor desses homens, os homens da Bíblia. Ele é o mesmo Deus. Ele fará isso conosco também. Ele é a rocha. Como nós vimos, porque a rocha é o lugar de descanso. As suas palavras nos dão refrigério no meio da provação, como sombra de uma rocha no deserto. Ele também é uma rocha no sentido de ser um refúgio no qual nós nos escondemos contra os inimigos. Estamos seguros do alcance, eles não podem nos fazer mal, porque o Senhor nos protege dos nossos inimigos. Eles não nos prejudicarão, José. Finalmente, Fernanda, Jonatas, nós estaremos a salvo dos nossos inimigos, porque o Senhor protege o seu povo. E por fim, nós vimos que ele é uma rocha, porque nele nós estamos firmes. Os nossos pés estão fundamentados na rocha que é Jesus Cristo, Filho de Deus, o Rei de Davi, o Rei dos Reis. Mas se Davi nos apresentou o seu Deus, por assim dizer, se ele começa o salmo exaltando a Deus, o seu Deus, aquele que lhe protege, agora Davi passa nessa segunda parte a falar sobre os inimigos, os seus inimigos, aos quais Deus, como nós veremos, destruiu a todos. Mas primeiro Davi fala dos inimigos. Primeiro ele fala do Deus que ele tem. E agora, num contraste, ele fala dos inimigos que se levantaram contra ele e como esses inimigos o ameaçaram terrivelmente. Olha o verso de número 4, diz assim, leiamos juntos o verso de número 4 e o verso de número 6. Vamos ver juntos? Leiamos. Ó Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Perfeito, irmãos. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Irmãos, Davi começa falando dos inimigos, mas ao mesmo tempo, ele volta a colocar sua confiança naquilo que Deus prometeu. Todas as vezes que nós estamos diante de opressão, de oposição, de inimigos, de homens que querem nos fazer mal, por sermos crentes, lembra que a Bíblia no Novo Testamento vai dizer, o apóstolo Pedro dirá, ninguém ao sofrer, sofra como malfeitor, antes sofra fazendo a vontade de Deus. Então é desse tipo de oposição que estamos falando aqui. A oposição que eu e você enfrentamos por sermos crentes. É disso que nós estamos falando aqui. E é desta opressão, desta perseguição, desses inimigos que Deus nos salva. Aqueles que querem nos maltratar, nos prejudicar, porque nós temos sido, pela graça de Cristo, fiéis ao nosso Deus. E Davi diz, quando ele pensa nos inimigos, imediatamente ele tem a certeza de que desses inimigos Deus nos livrará, como está no verso 4. Invoca o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo. Olha a certeza futura de Davi. E serei salvo dos meus inimigos. Aqui, meus irmãos, está uma das principais marcas daqueles que podem se referir a Deus como minha rocha, como Davi havia feito anteriormente, e meu escudo, que dá proteção contra os dardos dos inimigos. Ou seja, esses que esperam em Deus, o invocarão em oração, sabendo que Ele os fortalecerá, Bruno, e os livrará das perseguições e de suas inimizades. O apóstolo Paulo tinha a mesma certeza de Davi. Veja que Deus não mudou. O Deus de Davi era o Deus do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, assim como Davi aqui no final da vida também escreve o Salmo, no final da vida do apóstolo Paulo ele escreve assim, o Senhor me livrará também de toda obra maligna. Olha a certeza dele, futura. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele, pois, glória pelos séculos dos séculos. Amém. O apóstolo Paulo tinha a mesma certeza de Davi. E eles estavam separados no tempo. Mas o Deus deles, como é o nosso Deus, não muda. Por isso a certeza é a mesma. O Senhor me levará salvo para o seu reino. Ele me libertará de toda obra maligna. E Davi vai descrever agora, após nos relembrar dessa certeza que ele tem quando ele encara os inimigos, ele vai nos dizer que esses inimigos não eram inimigos fracos.
eram mais perigosos e mais poderosos do que ele e colocaram a sua vida de fato em perigo, grave, grande. Olha o verso 5, porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Também essa tramas de morte me surpreenderam pode ser traduzido como ciladas que me armaram, ou seja, para me pegarem de surpresa. Cilada, né? É uma armadilha que nos pega de surpresa. Então eles tramavam sem que eu soubesse para que eu caísse na armadilha. Mas o Senhor é poderoso, como diz Davi no verso 4, para me salvar de todos os meus inimigos. Irmãos, a Bíblia diz que os israelitas, ou melhor, né, a história diz que os israelitas, os estudiosos de Israel antigo, criam que a morte era um poder dinâmico. A ideia aqui é que as tramas de morte acontecem através de agentes da morte. Para Davi, esses agentes da morte foram homens como Nabal. Lembra que Nabal não quis ajudar Davi? Quase que destruiu Davi e não dar a ele condição de sobrevivência enquanto Davi cuidava dos seus rebanhos. Sebá, um dos israelitas que levantou uma rebelião contra Davi, lá, aqui mesmo no texto de 2 Samuel, capítulo 20, versículo 1. Esses homens eram agentes da morte que procuravam tirar a vida de Davi. Então Davi fora muitas vezes cercado, ora por Saul, ora por Absalão, ora por Nabal, homens como Nabal, ora por Sebá. Davi enfrentou grande oposição, como talvez nós nunca sonharemos em enfrentar, irmãos. Mas Deus o livrou de todos esses inimigos. Mas é importante aqui a descrição de Davi como rei de Israel, e ele não é uma pessoa qualquer. Davi foi o grande rei de Israel. A descrição dele dessa oposição infernal contra ele, através de agentes da morte, de homens pagãos, homens ímpios, filhos de Belial, essa descrição nos faz reconhecer algo que é importante para a igreja e para a nossa vida cristã. A descrição que Davi faz aqui da oposição que o cercava, refuta para nós aqui também a noção errada ou errônea de que crentes piedosos sempre serão queridos e apreciados pelo mundo. Essa é uma impressão errada de que nós, como crentes, devemos e seremos apreciados pelo mundo e amados pelo mundo. Quem pensa assim está redonda e biblicamente enganado. É o contrário. O mundo não nos amará se nós amarmos a Deus. Matthew Henry, um teólogo, escreve sobre isso dizendo o seguinte, abre aspas, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas não homem segundo o coração dos homens. Muitos foram os que odiaram e buscaram sua ruína. Fecha aspas. Por Davi ser um homem segundo o coração de Deus e não segundo o coração dos homens, os homens o odiaram. Portanto, irmãos, nós temos aqui na Bíblia diversas descrições dos livros que tratam da vida de Davi, as cansativas batalhas, uma após outra, contra inimigos que se levantaram em oposição a Davi. Tiago adverte a mesma coisa para nós aqui hoje. Tiago escreve assim, infiéis, vocês não conseguem compreender o que Davi compreendeu? Que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, aí veja o que Tiago diz, que acontece com essa pessoa, constitui-se imediatamente inimigo de Deus. Aquele que quiser o amor do mundo, o reconhecimento do mundo, ele terá imediatamente a inimizade de Deus, ou seja, ou Deus ou o mundo. Ou você tem a oposição do mundo e Deus a seu favor, ou você tem o amor do mundo e Deus contra você. E aí nós devemos escolher. E se nós somos sábios, nós já sabemos a escolha que devemos tomar. Porque Deus é mais poderoso do que o mundo. Deus destruirá o mundo. E nós não devemos ser com o mundo destruídos por não amarmos a Deus. Então, irmãos, esqueçam essa ideia, irmãos, de que nós podemos ser amados pelo mundo, queridos pelo mundo. Você que está na sua escola, lá no seu colégio, você às vezes é tentado a ser querido de todos, a fazer parte da turma.
a falar o que eles falam, a fazer o que eles também fazem e como se comportam. Você é tentada porque eu sei, porque você tem a mesma vontade que eu tenho de ser agradável às pessoas. Você tem a mesma inclinação que eu tenho aqui no meu coração, de que as pessoas gostem de nós. Só que lembre-se, quanto mais você se aproxima do mundo, mais você se distancia de Deus. E quanto mais se faz amigo do mundo, mais Deus se torna seu inimigo. E convenhamos, não será aproveitável para você ter Deus contra você. É melhor ter o mundo inteiro contra você do que o Senhor não está a seu favor. Portanto, lembremos disso. Quando o nosso coração quiser flertar com o mundo, lembremos que há uma posição a ser tomada. Ou amigos de Deus, inimigos do mundo. Ou inimigos de Deus, para sermos amigos do mundo. Ou uma coisa, ou outra. Lembra do que Jesus diz? Vocês não podem agradar a dois senhores. Ou vocês vão de agradar a um e aborrecer o outro. Ou vice-versa. Mas não há como agradar a dois senhores. Vamos mais? Vamos ver agora a parte que fala do Senhor de Davi contra os seus inimigos. Na primeira parte, de 2 a 3, nós vimos o Senhor de Davi, lembra? Rochedo, rocha, escudo, cidadela, o protetor de Davi. Na segunda parte do poema, nós vimos os inimigos, que tramam, cadeias de morte, tramas, agentes da morte contra mim, são mais poderosos do que eu. Agora nós veremos o Senhor de Davi destruindo os seus inimigos. Olha só o versículo de número 7 até o versículo de número 19. Olha aí. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Irmãos, veja só como isso aqui é importante. E como esse verso, e especificamente a parte que ele fala do templo, pode passar desapercebido por nós, ou a nossos olhos aqui a princípio. Diz que Davi, na angústia dele, cercado dessas tramas, Leila, da morte, cercado dessas tramas de morte, desses inimigos poderosos, Gilmário, André, Torres, e Laura, e Elismar, cercados desses inimigos, a Bíblia diz, o texto diz, que Davi, na sua angústia, invocou o Senhor, e ele, o Senhor, veja o local de onde o Senhor ouviu. Veja o local. Do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. O templo aqui, irmãos, era o tabernáculo. O lugar onde eram oferecidos os sacrifícios pelo pecado. E onde o altar do incenso queimava sem parar, diariamente. Onde eram oferecidos os animais, onde o cordeiro era sacrificado. No lugar sagrado, a luz do candelabro de ouro sempre brilhava. Davi conhecia a realidade por trás desses símbolos. A ideia é, Deus na sua graça. Deus me ouviu na sua graça. Ele sabia que o sacrifício levado ao tabernáculo, levado ao altar, era a graça de Deus. Porque Davi sabia que ele, como pecador, deveria morrer, mas outro tomava o seu lugar. Lá na questão, no contexto de Davi, um animal representava Davi, e esse animal era sacrificado no lugar de Davi. Então Davi diz, na graça de Deus, que não me destruiu por ser um pecador, mas aceitou o substituto em meu lugar. Nessa graça o Senhor me ouve. Nesta misericórdia que purifica o meu pecado, Ele me ouviu quando o invoquei. Irmãos, nós todos temos pecado. Como invocar a Deus? Com os nossos pecados. Como ir diante dEle? Às vezes os inimigos que nós fazemos são feitos por conta de pecados nossos, de falhas nossas. De palavras que nós não deveríamos ter dito e falamos, e aí que criou agora uma dificuldade, uma tensão, e agora nós estamos sofrendo. Como ir a Deus? Como pedir a Ele a sua graça, a sua intervenção, se nós temos pecado? Por isso Davi diz, eu invoco ao Senhor Deus, e Ele do seu santo templo, do seu tabernáculo me ouve, do lugar do sacrifício.
do lugar onde o sangue é derramado em meu lugar. Ali ele me ouve. E o meu clamor chegou, ou chega aos seus ouvidos. Ah, meus irmãos, esta é uma verdade que nós podemos e devemos orar a Deus baseados no sangue do sacrifício de Cristo, não nos nossos méritos. Já pensou se você tivesse que ter méritos para orar a Deus clamando intervenção a seu favor? Você jamais faria isso. Ou mesmo se fizesse, Deus jamais te ouviria. Nem a mim, nem a você. Porque eu e você não temos mérito nenhum. Não um mérito perfeito que possa exigir de Deus alguma retribuição na medida justa daquilo que merecemos. Mas no sangue de Cristo nós podemos ousadamente clamar o favor de Deus, Ele nos ouve. É o que Hebreus diz, tendo ousadia, coragem, nós pecadores, coragem para entrar no Santo dos Santos, pelo vivo caminho que é Cristo. Façamos isso. Entremos na presença de Deus através de nossas orações por meio de Cristo, e Ele nos ouvirá, embora sejamos pecadores. Clamemos pelo sangue de Cristo, no nome dEle. Senhor, eu não mereço. Eu mereço todo o sofrimento que eu estou passando, ó Deus. Mas o Senhor sabe que eu tenho sido sincero, de coração sincero. Senhor, em nome de Cristo, por amor de Cristo, venha a meu favor. E Ele, do seu tempo, nos ouvirá a voz e nos atenderá a oração. Eu fico impressionado no Salmo 2. Lembra do Salmo 2? Davi que escreve o Salmo 2. E ele vai dizer lá, Senhor, como cresceram os meus inimigos. Muitos são os meus adversários. São muitos os que fazem oposição contra a minha alma. E aí Davi clama ao Senhor que venha a seu favor. Irmãos, por que os inimigos de Davi cresceram? No contexto daquele salmo, os inimigos de Davi crescem por causa do pecado dele com Betseba. Lembra que porque Davi escreve o salmo no contexto da oposição de Absalão. E Absalão foi levantado na casa de Davi contra ele por causa do que Davi fez com Betseba. Deus diz, através do profeta Natan, da tua casa se levantará a espada contra você. Como é que Davi tem a ousadia de clamar a ajuda de Deus? Se o que ele está pagando é por causa do pecado dele. Porque ele invoca o Senhor no seu tabernáculo, no sangue de Cristo, no sangue do Cordeiro. Ele creu em Cristo Jesus, mesmo não tendo visto Jesus Cristo. Ele creu no Messias, no sacrifício perfeito que seria feito por amor dele. E ele ousadamente disse, Senhor, eu sei que eu sei que eu sou um pecador e mereço a destruição, mas Senhor, venha a meu favor, destrói os meus inimigos, por amor do Messias, por amor daquele que haverá de vir e morrerá por mim. E Deus fez isso a Davi, como faz isso a mim e a você, que não merecemos nem temos condição de clamá-lo, nem invocar a sua ajuda em nosso nome próprio, mas por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Davi clamou a Deus. O que aconteceu? Olha o verso 8. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus, estremeceram porque Deus se indignou. Das suas narinas é a descrição, antropomórfica de Deus, como se Deus tivesse narinas. Da ideia da poesia aqui, dando forma a Deus. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca fogo devorador, dele saíram carvões em chama, baixou ele os céus, a ideia de fumaça, fogo, é tudo uma ideia de um símbolo de ira, de destruição, de juízo, aquilo que vai consumir, o fogo consome, o carvão consome, essa ideia, a chama destrói, então Deus vem destruir os inimigos de Davi, baixou ele dos céus e desceu, e teve sob os seus pés densa escuridão, cavalgava um querubim, voou, e foi visto como as asas do vento, por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus, do resplendor diante que havia dele, brasas de fogo se acenderam, trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz, despediu setas, espalhou seus inimigos, e raios, e os desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfogar de suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu
de amparo. Irmãos, nessa parte do verso, quando Davi fala do Senhor destruindo os seus inimigos, Davi usa imagens do Êxodo e da campanha de Josué, pela qual Deus deu aos hebreus, aos israelitas, a terra de Canaã. Veja o versículo de número 15, o verso de número 15: despediu setas e espalhou os meus inimigos e raios e os desbaratou. Josué 10 diz que Deus fez descer fogo do céu contra os inimigos de Israel que estavam liderados por Josué. A ideia é que Davi recupera a imagem, dizendo que o Deus de Josué, o Deus que venceu os inimigos de Israel em Canaã, é o Deus de Davi e opera hoje poderosamente. Também tem a imagem do Êxodo aqui, quando diz assim, o versículo número 16, diz assim: então se viu o leito das águas, a ideia do mar vermelho abrindo, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas. A ideia poética é que Deus, na sua ira, o refolgar das narinas de Deus fez com que o mar se espalhasse, abrisse um caminho, o fulgor da respiração de Deus fez com que o mar se dividisse e Israel passou ao meio. Essa é a imagem. Então o que Davi está dizendo? Que o Deus de Israel, que deu vitória sobre o Egito, que deu vitória sobre os cananeus, é o mesmo Deus de Davi. Mais uma vez, Charles Haddon Spurgeon explica isso para nós, dizendo, abre aspas, Davi tem em mente as gloriosas manifestações de Deus no Egito, no Sinai e em diferentes ocasiões para Josué e os juízes. E ele considera que seu próprio caso específico de Davi exibe a mesma glória de poder e bondade. E que, portanto, ele pode acomodar as descrições de exibições anteriores da majestade divina em seu próprio hino de louvor. Fecha aspas. Spurgeon diz, o que nós entendemos aqui claramente, é que Davi se vale das imagens do Êxodo e da entrada de Canaã, e como Deus venceu os inimigos naquelas ocasiões, para ele mesmo. Por quê? Porque é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que salva poderosamente, ele não mudou. Deus continua o mesmo poderoso Deus, que luta pelo seu povo e vence a batalha. Quando Moisés foi resistido no deserto, Deus interveio e destruiu os seus inimigos. Assim mesmo para com Davi. Em Deuteronômio 32 diz que o povo do Senhor é a menina dos seus olhos. Deus é o mesmo Deus para você, para nós, como povo dele, que fora com Davi. Ele não mudou em nada. É por isso que Davi relembra a descrição gloriosa de Deus intervindo no Êxodo e em Canaã, na conquista da terra. Porque ele é o mesmo Deus. É o mesmo poderoso Deus agindo, como para nós. Que inimigo pode resistir à igreja? Quem é que pode nos prejudicar finalmente? Com este Deus poderoso. Esse seu poder terrível, quando ele quer destruir alguém. Que é essa imagem aqui, Noemi. Do Deus que se levanta para destruir. Quem pode resisti-lo? Que força pode pará-lo? Nós não precisamos mover um dedo contra nossos inimigos. Você não precisa se vingar de ninguém que te faz mal. Espera no Senhor. Confia nele. Porque ninguém poderá lhe prejudicar finalmente. Porque do alto o Senhor virá. Sobre os seus pés trevas pesadas. O refulgar das suas narinas destruirá os inimigos do seu povo. É o mesmo Deus. Em nada mudou. Um outro ponto que nós vemos aqui é que por que é que Davi fez toda essa descrição de Deus, majestosa e ao mesmo tempo assombrosa, se ele poderia ir ao ponto, no versículo 18, dizer, Deus me livrou do meu forte inimigo e ponto. Por que ele descreve Deus dessa forma? Irmãos, porque Davi não quer só informar algo sobre Yahvé, sobre Deus, mas ele quer que eu e você vejamos a Deus. Vejamos quem ele é. E temamos na sua presença. E tenhamos pena
e compaixão dos nossos inimigos, porque se eles caírem na mão de Deus, Deus os destruirá. E é por isso que Davi faz essa descrição, porque ele quer que você veja Deus. Veja o seu poder. Quando ele resolve baixar dos céus à terra para fazer justiça. Deus é poderoso, irmãos. E ai daqueles que caírem na mão desse Deus poderoso. A Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque esse Deus não mudou. Mas uma última aplicação sobre essa questão da descrição de Deus que Davi faz aqui, quando ele vem contra os inimigos, nos remete a Cristo. Vê que no texto da descrição, Daniel, Davi fala de trovões, de escuridão, a terra tremeu, os fundamentos da terra foram abalados. Você se lembra quando isso aconteceu no ministério de Cristo? Na crucificação. A Bíblia diz que quando chegou a hora da morte de Cristo, e quando ele entregou o seu Espírito, a Bíblia diz que houve escuridão sobre a terra, e houve um terremoto na terra, porque Deus estava vencendo os inimigos em Cristo Jesus. Isso não é maravilhoso? Do mesmo jeito que Deus destruiu os egípcios, do mesmo jeito que Deus venceu os cananitas, pelas mãos e pela sua intervenção divina, pelas suas mãos, assim Deus venceu o diabo, Satanás, a morte, o inferno e o mundo, quando Cristo foi crucificado. É por isso que a imagem lá, é por isso que aquele dia se tornou trevas, para que os israelitas lembrassem ao ver Jesus crucificado do dia em que Deus interviu, do dia que ele veio destruir os seus inimigos no Antigo Testamento, e agora isso acontece lá ainda com Cristo morrendo. É ali, por isso que Paulo vai dizer, é na cruz Cristo expôs a humilhação, o diabo e as suas hostes. Foi ali que ele venceu os seus inimigos e os inimigos da igreja. Em Cristo Deus venceu o diabo, a nossa carne e o mundo. Ali eles foram julgados e serão no dia de Cristo condenados para sempre. Ah, meus irmãos, o texto aponta para Cristo, certamente. Agora eu termino. Nós vimos quem Deus é para Davi, o rochedo, o libertador, o protetor. Nós vimos quem eram os inimigos de Davi. Nós vimos o Deus protetor e o rochedo contra os inimigos de Davi. E aí eu termino com uma pergunta. Por que eu e você podemos esperar, como Davi, a mesma intervenção de Deus a nosso favor? Como é que você pode sair daqui crendo que o Deus que interviu a favor de Davi, destruiu seus inimigos todos, ele deu paz, por fim, Davi morre num reino pacificado, com seus inimigos todos destruídos, o que dará a Salomão ambiente, contexto para expandir o reino como nunca havia sido feito, por causa do que Davi fez. Davi batalhou e Davi venceu, e agora o filho assume num contexto de paz, e é por isso que Salomão prospera. Como é que nós podemos, eu e você, esperarmos a mesma coisa? Baseados em quê? Nós podemos esperar a mesma coisa de Deus a nosso favor, baseados em duas coisas: o amor de Deus por nós e a graça que Deus nos concede de nos fazer andar segundo a sua reta justiça e nos dar a recompensa por isso. Primeiro, o amor de Deus. Olha o verso de número 20. Vamos ler juntos? Leiamos bem forte, irmãos, por favor. Trouxe-me para um lugar... Trouxe-me para um lugar espaçoso. A ideia de lugar espaçoso é de alívio, é de vitória dos inimigos, é agora de respirar. O lugar espaçoso é o contrário do aperto, da dificuldade. Então o Senhor me tirou da dificuldade, do aperto, para um lugar espaçoso, um lugar tranquilo. Ele me livrou dos meus inimigos. E por que isso? Porque Ele me amou, porque Ele se agradou de mim.
Essa expressão significa não apenas que o coração de Davi era devotado a Deus, mas muito mais do que isso. Significa que o coração de Deus se voltou primeiramente para Davi, porque Deus amou Davi. Então Davi o amou, mas porque primeiro Deus amou Davi. Moisés explicou isso de maneira semelhante. O amor da aliança de Deus por Israel, em termos de Deus desejar primeiro amar aquele povo que não merecia amor nenhum. Lá em Deuteronômio 7, Moisés diz ao povo, o Senhor, olha que versículo, isso serve para mim e para você. O Senhor, seu Deus, escolheu a vocês para ser o povo da sua propriedade, o povo precioso dele. Não porque vocês eram o povo mais numeroso, não, pelo contrário, vocês eram o menor dos povos. Vocês não tinham qualidade nenhuma. Mas porque o Senhor os ama e guardou o que prometeu aos vossos pais. É por isso que Deus vos amou. Porque Ele quis. Porque Ele elegeu-nos para a vida. Não porque nós tínhamos algo melhor do que os outros. E a mesma coisa Davi. O que Davi tinha de melhor, irmãos? Veja Davi com Betseba. Veja Davi como pai. O desastre. Mas mesmo assim Deus lhe deu vitória após vitória e graça após graça. Por que Deus? Por que Deus? Porque Deus diz, porque eu te amei. Porque eu escolhi te amar. Independente de quem você é. Ah, irmãos, Deus escolheu-nos para ser o seu povo. Por causa do seu próprio amor soberano. E para cumprir suas promessas. Segundo a sua aliança conosco em Cristo. Ao confiar em Jesus Cristo, nós podemos e devemos saber que desfrutamos do mesmo amor eletivo, redentivo de Deus, e Ele certamente, baseado neste amor, nos salvará de todos os nossos inimigos. Porque Ele nos amou, e Ele fará isso. Quer você entre nos problemas por amor dele, quer você entre nos problemas pelas suas próprias falhas, como minhas também. Deus nos salvará até o fim, porque Ele nos amou. Segunda coisa, como eu disse, que baseia que nós podemos sair daqui crendo que o mesmo favor que Davi teve da parte de Deus é o favor que nós temos. Primeiro é porque Deus nos amou. Deus escolheu nos amar. Segundo, é que tendo nos amado, Ele nos deu graça para andarmos segundo a vontade dEle. E quando nós andamos segundo a vontade dEle, Ele cumpre suas promessas a nosso respeito. Ele nos salva dos nossos inimigos. Isso aqui precisa ficar bem entendido, tá? Nós terminamos com isso aqui. Olha o verso 21. Olha o que Davi diz. Eu sei que você vai achar estranho, vamos lá. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Aí você já está aí falando assim, Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, e dos seus estatutos não me desviei. Também fui inculpável para com ele, e me guardei da iniquidade. É esse mesmo Davi que nós temos acompanhado, em 2 Samuel? É o mesmo homem? Será que Davi a essa altura bateu com a cabeça? Será que ele se esqueceu de Betseba, do seu adultério, da cumplicidade e do seu mando com relação ao assassinato de Urias? E suas falhas como pai, sua omissão que levou filhos à morte? Como é que ele pode dizer que ele é inculpável perante Deus? E por isso Deus o guardou. A resposta a essas objeções que nós trazemos na mente é que Davi aqui, irmãos, não está reivindicando a justiça sem pecado para si mesmo como base do favor de Deus. Deus me abençoou porque eu sou perfeito, não tenho pecado. Isso seria mentira. O próprio texto nos conta que Davi não era assim. Um homem perfeito sem pecado. Portanto, não é isso que Davi está dizendo. Segundo, tampouco, embora a verdade seja isto que falaremos, Davi está apelando aqui para o seu perdão e a sua justificação pela fé no sangue do Cristo que viria. Embora isso é verdade, embora foi a graça de Cristo que alcançou Davi. Mas Davi não está falando disso. O que Davi está falando aqui? Aqui, Davi está simplesmente apontando que Deus abençoa as pessoas
que se comprometem a andar nos seus caminhos. E isso é graça. Deus, em sua graça, nos transforma a tal ponto que nós passamos a andar nos seus caminhos. Davi adulterou? Sim. Davi se arrependeu? Verdadeiramente. Davi voltou a adulterar? Não. Davi matou um homem? Sim. Foi o assassino de Urias. Davi se arrependeu disso? Sim. Senhor, minhas mãos estão cheias de sangue. Limpa-me e serei limpo. Serei alvo como a neve. Davi voltou a matar alguém, a assassinar alguém? Jamais. Ele poupava a vida dos seus inimigos. Nós vimos no retorno de Davi a Jerusalém. O que Davi está dizendo é que Deus, em sua graça, consertou a vida dele e o fez agora andar nos caminhos de Deus. E quem anda nos caminhos de Deus, Deus abençoa. James Montgomery Boyce, um autor, um teólogo muito bom, ele diz assim, abre aspas, como princípio geral, quando vivemos para Deus e procuramos seguir a sua vontade, Ele cuida de nós e nos abençoa, como princípio geral. É verdade que Deus te abençoa quando você não anda nos caminhos dele. Mas você vai arriscar? Quer arriscar? Porque a graça é graça, imerecida. Deus dá a quem quer. Você quer arriscar? Quer começar a fazer as coisas de errado para ver o que vai dar? Então faça. Para ver se o princípio geral não vai acontecer. Que aqueles que andam fora dos caminhos de Deus são destruídos. Esse é o princípio geral. E outro princípio geral é quem anda segundo a vontade de Deus, pela graça de Deus, recebe a recompensa. Nós andamos segundo o ordinário, os princípios gerais. E se caso, ao tentarmos, ao persistirmos, ao nos esforçarmos em andar conforme a vontade de Deus, falharmos, Deus estará lá. Mas nós não contamos ordinariamente com essas coisas, senão vivamos em pecado. Que Deus vai nos levar para o céu do mesmo jeito. E não é assim. Portanto, Davi, pela fé, seguiu o caminho das boas obras. E, como Deus promete, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, Deus o recompensou pela fé operosa que ele exercitou. Portanto, irmãos, você crê nisso? Que aquela graça, independente de obras, aquela graça de Cristo, aquela primeira graça, que te converteu e me converteu, é capaz de operar poderosamente em você, de tal maneira que te faça andar nos caminhos do Senhor, segundo a vontade dele, e ainda mais, como se não bastasse essa graça de te fazer justo, ainda te recompensa, segundo o que ele prometeu aos que andam segundo a sua vontade. Você deve crer nisso, porque é isso que acontece. Esse é o princípio geral. A graça de Cristo habilita você a viver segundo a vontade de Deus. E Deus é tão bom que não só faz isso com você, mas te recompensa ainda depois. Depois dele ter operado em você para você viver segundo a vontade dele. Faça o que Deus quer que você faça. E você verá o quanto Deus lhe abençoará. Faça o teste. Pela graça de Deus. Abandone o pecado. E veja se você não será incomparavelmente mais feliz. Vivendo a vida que Deus quer para você. Ele fará isso porque Ele prometeu. E você e eu devemos sair daqui crendo no que Cristo prometeu. E eu termino com o que Jesus mesmo diz em Apocalipse. Para ninguém falar que não é doutrina do Novo Testamento. Eis, diz o Senhor Jesus Cristo, que venho sem demora. Comigo está o galardão, o prêmio, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Deus te salvou em Cristo. Você crê verdadeiramente? Você sabe se você crê. Ninguém aqui mais sabe. Você sabe. Se você crê, e eu sinceramente. Se você crê sinceramente em Cristo,
esta fé que Ele te deu verdadeira, te fará igualmente capaz, pelo poder dEle e a graça dEle, de andar nos seus caminhos. E você será abençoado em todas as suas batalhas, contra todos os seus inimigos, como Davi foi. Que Deus nos abençoe. Amém.